Há exatamente um ano eu comecei a usar o Banco Sofisa. Na época eu postei esse vídeo aqui investindo R$1.000 em um CDB e esse CDB venceu hoje, recebi hoje o dinheiro na minha conta aqui. Então eu vou te mostrar certinho quanto que rendeu, vamos avaliar aqui se valeu a pena esse investimento e ainda nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma coisa bem útil, que é quando você vai investir numa renda fixa, você saber escolher entre um CDB e uma LCI e LCA. Conhece esse investimento? Sabe a diferença entre um CDB e uma LCI e LCA? Como saber qual dos dois está melhor para você investir? Eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Então vamos lá, já tô aqui no meu aplicativo do Sofisa e tá aqui o dinheiro do retorno desse CDB. Eu investi R$1.000 nele há um ano atrás e eu recebi aqui exatamente R$1.096,04. Lembrando que esse dinheiro aqui obviamente já cai líquido na minha conta. Aqui já foi descontado o imposto de renda, que caso você não saiba, o imposto de renda é aquele imposto que incide sobre a rentabilidade do seu investimento. Então eu coloquei aqui R$1.000, eu tive uma rentabilidade. Em cima dessa rentabilidade, esse imposto é cobrado seguindo essa tabela que tá aparecendo aí na sua tela. Você percebe que é um imposto regressivo. Quanto mais tempo você deixar seu investimento, menos imposto você vai pagar, até a alíquota mínima ali de 15% se você deixar por mais de 2 anos. No meu caso aqui eu paguei 17,5%, que é a terceira alíquota ali, porque esse CDB, ele é de um ano, mas o Sofisa deixa de propósito por um dia a mais. Ele é como se fosse um ano e um dia, exatamente para você cair na alíquota menor ali de 17,5%. Então eu paguei um pouquinho menos de imposto aqui por isso, e esse aqui já é o valor líquido que caiu aqui para mim. Então com essa aplicação aqui, eu ganhei R$96,04 mais R$50, porque na época eu abri por um link de indicação. Isso é uma coisa bem legal aqui do Sofisa, ó, que bem aqui na tela inicial, caso você não conheça esse banco, ele tem um programa de indique e ganhe. Isso aqui não é exclusivo para mim aqui, que tem um canal no YouTube, isso aqui é aberto para todos os clientes. Então se você abrir uma conta no Sofisa, gostar, quiser indicar para alguém, você também vai ganhar R$50, assim como a pessoa que você indicou também ganha esse bônus. Então aqui a seguir eu vou te mostrar alguns produtos bem interessantes que o Sofisa tem aqui para você investir. E se você tiver interesse em abrir a sua conta no Sofisa e ainda não tem, você pode abrir através do meu link que tá aqui na descrição, ou através desse QR Code aqui, caso você esteja numa televisão, para ficar mais fácil. Aí na hora da abertura você usa o meu código que tá aparecendo aqui embaixo, que é o DTS 2529489. E aí assim que você abrir a sua conta e você fizer um investimento, assim como eu fiz aqui há um ano atrás, de no mínimo R$1.000 em um produto que tem a duração de pelo menos um ano, você vai ganhar um bônus de R$50. Não é só no vencimento daqui a um ano não, já vai cair na sua conta aqui. O Sofisa ele promete que deposita em até 30 dias, mas na minha experiência esse dinheiro sempre cai em no máximo 2 dias úteis. Abriu sua conta, fez esse investimento, geralmente 2 dias depois você ganhou esses R$50 aí na sua conta, que tá livre, ele é seu. Então primeira coisa, vamos verificar aqui se ele rendeu certinho. Na época, como você pode ver aí na tela agora aparecendo, ele era um CDB IPCA mais 6,2 com duração de um ano. E aí como que eu faço para ver se essa rentabilidade caiu certinho? Primeira coisa, o que é um CDB IPCA, caso você não saiba? O IPCA é o índice que mede a inflação do nosso país. Então esse CDB aqui, ele rende a inflação, que é o IPCA, mais, no caso, na época, era uma taxa de 6,2%. Então, primeira coisa, eu preciso saber quanto que foi o IPCA nesses últimos 12 meses. E eu consigo ver claramente isso aqui no site do IBGE, ó. IPCA acumulado últimos 12 meses foi de 5,06. Então, é só eu fazer uma conta aqui, ó, 5,06 mais 6,2 de taxa. A rentabilidade desse CDB nesse último ano aqui foi de mais ou menos 11,26, o que talvez agora você tenha a sensação que seja uma rentabilidade baixa, porque na data de gravação desse vídeo aqui, a nossa taxa Selic tá super alta, tá? 14,25% ao ano. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro por um ano no Tesouro Selic, ele vai ter essa rentabilidade. Só que acontece que há um ano atrás a taxa Selic estava bem mais baixa. Eu consigo ver isso aqui no site do Banco Central. Se eu descer aqui, for lá em março de 2024, a taxa Selic estava em 10,75. Então, um CDB que estava prometendo pagar IPCA mais 6, que há um ano atrás eu não sabia quanto seria a inflação nesse período aqui. E agora, eu fazendo a conta, eu vi que o total da rentabilidade foi 11,26, que era mais do que era a taxa Selic na época que eu comprei esse CDB aqui. Então você vê que na hora de você comprar um CDB, você não tem a exata certeza de quanto vai ser a rentabilidade, a não ser que seja um CDB pré-fixado, porque tem esse tipo de CDB também, que ele te dá uma taxa certinha, vai render, por exemplo, 13% ao ano, e aí você sabe exatamente quanto você vai receber, sem surpresas. E aí só para eu conferir a rentabilidade aqui, eu gosto de usar essa planilha aqui, que ela é muito boa pra gente ver essas rentabilidades de renda fixa. Ela vai estar de graça aqui na descrição do vídeo, é só você acessar ela é uma planilha do Google Drive, você precisa estar logado na sua conta Google, aí você vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, e aí você consegue editar aqui com as suas informações. Essa planilha, ela é útil principalmente para você ver quanto que rende tantos por cento do CDI. Então, por exemplo, CDI atual aqui tá 14,15, aí eu jogo aqui, ó, 110%, 120%, e aqui a gente consegue ver quanto que rende num mês, num ano, se for uma coisa isenta de imposto de renda, se for descontando o imposto de renda, essa planilha mostra certinho aqui. Mas nesse caso aqui que eu quero saber de uma rentabilidade específica, também dá para usar. No caso, eu quero saber 11,26
11,26. Então eu jogar aqui nesse campo aqui, ó, 11,26, e aqui eu coloco 100%, que eu quero saber exatamente essa rentabilidade, não quero uma porcentagem dessa rentabilidade. E aí aqui, ó, tem esse campo aqui, ó, por um ano. Se fosse uma aplicação isenta de IR, ela renderia em um ano 112,60. Descontando o IR, ele deu o resultado aqui que renderia 90,08. Acontece que aqui a fórmula está considerando um desconto de imposto de 20%, mas na verdade aqui no CDB do Sofisa de um ano vai descontar 17,5. Então o que eu faço? Eu pego esse 112,60, que seria o valor bruto, menos 17,5%. E aí dá o valor aqui de 92,89, que é bem próximo aqui desses 96,04. No meu caso, meu CDB ele rendeu um pouquinho mais, porque lá no site do IBGE mostra que o acumulado da inflação foi 5,06, mas ela não foi linear nesse período, ela variou, entendeu? Em alguns momentos ela foi mais alta, em alguns momentos foi mais baixa, por isso que dá uma diferencinha aqui nessa rentabilidade, mas você viu que a rentabilidade caiu certinho aqui em cima do que a gente contratou na hora desse investimento. Aí talvez você pode pensar assim, poxa Daniel, se você tivesse investido num CDB que rendesse 100% do CDI, você teria ganhado mais dinheiro nesse período. Realmente teria ganhado mais dinheiro, mas como eu te falei, é uma coisa um pouco imprevisível no passado. Isso não quer dizer que um CDB IPCA+ é ruim, pelo contrário, o CDB IPCA+ ele é muito bom, principalmente para objetivos de longo prazo, porque ele tem uma espécie de seguro. Como ele está atrelado à inflação, ele sempre vai render inflação mais uma taxa. Isso significa o quê? Que imagine que se você está fazendo um investimento de renda fixa aí pro longo prazo, que você quer carregar aí por mais de 10 anos. Se a gente já tem dificuldade de saber o que vai acontecer daqui a um ano, imagine daqui a 10. A gente espera que o Brasil melhore, que a economia melhore, mas vai que o Brasil piore. Vai que a gente tenha uma alta enorme na inflação. Aí é um problema, né? Porque se, por exemplo, você pega aqui um título atrelado ao CDI, e o CDI na média render aí 12% nesse período. Só que se nesse mesmo período a inflação for a 10%, a gente espera muito que isso não aconteça, certo? Mas e se acontecer? Quer dizer que a sua rentabilidade vai ficar só um pouquinho acima da inflação, o seu ganho real vai ser muito pequeno. Já num título IPCA+, você vai ganhar esses 10% da inflação, mais a taxa que você contratou, que ela varia bastante, mas na época que eu contratei lá, tava em por volta de 6, e agora, se você for ver os CDBs do Sofisa aqui, elas estão mais altas ainda. Aqui, ó, atualmente o Sofisa tá oferecendo CDBs IPCA+, com uma taxa aqui, ó, de 7,4 para um CDB com vencimento de 2 anos, ou uma taxa aqui, ó, de IPCA+ 9, se for um vencimento aqui de 1 ano. Você vê que é bem mais alta essa taxa do que eu peguei há um ano atrás. Aqui no prazo, você vê que tá 367 dias, é pelo que eu te expliquei, para no vencimento você pagar 17,5 em vez de 20% de imposto. Então isso aqui é muito bom, na verdade. E essa taxa aqui tá alta desse jeito, exatamente porque se a gente olhar aqui no site do Tesouro, o Tesouro IPCA+ tá pagando IPCA mais 7. Então, como o Tesouro é o investimento mais seguro do Brasil, qualquer CDB de banco precisa pagar um pouquinho mais do que isso aqui. Se pagar a mesma coisa, a pessoa sempre vai preferir investir no Tesouro, certo? Normal, é sempre aquela relação de risco e retorno. Apesar do Sofisa ser um banco consolidado, seguro, que dá lucro, nada é mais seguro do que investir no Tesouro direto. Então, por isso que tem essa diferença aqui. Agora eu quero te ensinar a escolher entre um CDB e uma LCI e LCA. Então vamos lá, primeiro vamos entender o que é um CDB. O CDB é um empréstimo que você faz para um banco. Então aqui no aplicativo do Sofisa a gente vai encontrar CDBs do próprio Sofisa, pra gente emprestar dinheiro pro Sofisa aqui e também para outros bancos. O Sofisa a gente já sabe que é um banco confiável e outros bancos aqui a gente pode não ter certeza. Então vou te mostrar aqui em seguida também como que você verifica isso, se é um banco de qualidade ou não para você investir. Então num CDB basicamente é isso, você empresta dinheiro para um banco e depois do prazo aqui que você contratar, ele vai te devolver esse dinheiro com uma certa rentabilidade. Um LCI e um LCA é a mesma coisa, é uma renda fixa, você também está emprestando para uma instituição financeira, só que essa instituição financeira aqui está usando esse dinheiro para financiar ou o mercado imobiliário, no caso das LCIs, ou o mercado do agronegócio, no caso das LCAs. E esses são dois setores da economia que são incentivados, ou seja, eles são isentos de imposto de renda, porque o governo entende que são setores importantes para o desenvolvimento do país, então eles isentam esses setores aqui do imposto de renda, exatamente para atrair dinheiro dos investidores e esses setores se desenvolverem mais, e consequentemente o país se desenvolver com isso. Então, olha só que interessante, quando você entra aqui no aplicativo do Sofisa, você vem aqui em investir, a gente vai vir aqui em renda fixa, e aí aqui ele vai te mostrar vários CDBs, tem o CDB de 105% do CDI aqui, que é um dos principais produtos do Sofisa, beleza? Mas tem uns filtros aqui, isso aqui é muito legal. Aí aqui a gente consegue filtrar aqui, ó, por CDB ou LCA, o indexador, se vai ser um CDB atrelado ao CDI, se vai ser um IPCA, se vai ser isento ou não de imposto de renda, beleza. Eu quero focar aqui nos LCAs, então eu vou selecionar aqui um LCA, eu vou deixar isso aqui livre, ele é isento de imposto de renda, então eu posso colocar aqui tranquilo, e aqui não vou selecionar Sofisa nem externo, eu vou deixar livre aqui para ele me mostrar, que ele sempre vai me mostrar ordenado pela rentabilidade. E aqui eu vou colocar o vencimento de até 24 meses, vou colocar aqui para mostrar resultados. Então nesse momento tem disponível aqui no aplicativo uma LCA do próprio Banco Sofisa rendendo 92% do CDI. Então vamos guardar essa informação. LCA, 92% do CDI, só que ela é isenta de imposto. Logo de cara você pode
pode achar assim, pô, 92% do CDI, isso aqui é ruim, só que isso aqui a gente não pode esquecer que é isento de imposto. Então vamos comparar isso aqui com o CDB do próprio Sofisa, com a mesma duração aqui de 120 dias. Então eu vou filtrar aqui de novo, vou pegar agora um CDB atrelado ao CDI, vou tirar esse filtro aqui, porque esse CDB não é isento de imposto de renda, do Banco Sofisa, e vou mostrar resultados. Ele vai mostrar aqui vários prazos diferentes. Eu vou pegar esse aqui, ó, que tem a mesma duração, 2 anos. Ele tá rendendo 106% do CDI, só que ele tem imposto de renda, certo? Nesse caso aqui, ele vai pagar a alíquota mínima de 15%. Então vamos aqui numa calculadora de descompostos pra gente ver se esse CDB é bom. Então vamos lá, vou colocar aqui o investimento inicial de R$1.000, que apesar desse CDB aqui aceitar investimentos a partir de R$1, vou fazer com R$1.000 porque é o valor mínimo que você precisa investir caso você queira ganhar o bônus de R$50, se você for abrir sua conta agora, por exemplo. Então vou colocar aqui R$1.000, taxa de juros é o CDI, então vou colocar aqui, ó, 14,15%, que é o CDI atual. A duração aqui é 2 anos, investimento mensal é 0. Vou calcular, e aí ele vai me mostrar aqui, ó, no final desse 1 ano, esse CDB aqui renderia R$303,02, isso bruto, certo? Então a gente precisa fazer uma conta. Tem que pegar aqui, ó, 303,02 menos 15%, ou seja, eu pagaria R$45,45 de imposto, e no final eu teria um lucro de R$257,56. Agora vamos fazer a simulação considerando essa LCA aqui de 92% do CDI. Primeira coisa, eu preciso saber quanto que é 92% do CDI. Então a planilha aqui, ela mostra pra mim aqui, ó. Eu joguei o CDI aqui de 14,15, eu jogo aqui, ó, 92%, e ela me mostra aqui, ó, no ano 92% do CDI. Você olha essa primeira coluna aqui, porque eu quero saber a rentabilidade bruta, que é 13,02. Se esse CDB tivesse a duração de 1 ano, aqui na própria planilha eu já conseguiria a resposta que eu preciso. Mas como ele tem 2 anos, então eu preciso usar aqui a calculadora de juros compostos. Então eu vou colocar aqui a rentabilidade de 13,02, R$1.000, 2 anos, investimento mensal 0, e aí o valor final aqui de lucro foi R$277,35, o que é um lucro de mais ou menos R$20 a mais do que do CDB que tá rendendo 106% do CDI. Então é assim que você faz para comparar entre um LCI, um LCA e um CDB. Vai ter momentos que um vai estar melhor, outro vai estar melhor. Você precisa fazer esse cálculo aqui que eu te mostrei para saber. Então se por um acaso você tiver interesse em abrir a conta do Sofisa, não necessariamente você precisa pegar um produto aqui com a duração de 2 anos, se você não quiser. Você pode pegar de uma duração menor. Você pode inclusive vir aqui no filtro, ó, vou deixar CDB e LCA, vou deixar em duração de até 24 meses mesmo, só pra gente ver todos os produtos. Aí, por exemplo, se você investir nesse aqui de 185 dias, você não ganha seu bônus, precisa ter no mínimo 1 ano. Esse aqui, por exemplo, já daria, ó, CDB pré de 14,6. Esse aqui já tá muito bom, ele já tá rendendo mais do que o CDI atual. Tem um rendimento de 1 ano, então se você abrir sua conta e aplicar R$1.000 nesse CDB aqui, por exemplo, você também ganha o seu bônus de R$50. E aí, se por um acaso, na hora que você for procurar uma renda fixa aqui, você encontrar uma renda fixa de outros emissores, você encontrar uma que você gostou aqui, que não é do Banco Sofisa, o que você faz? Você vem nesse site aqui, Banco Data, e joga o nome do banco aqui, que ele te mostra a saúde financeira do banco. Agora, mais cedo, um pouco antes de eu gravar esse vídeo, tinha algumas aplicações de renda fixa muito boas aqui, dentro do aplicativo do Sofisa, só que era do Banco ABC. Então, vamos supor que eu não conheço esse banco. Vem aqui no Banco Data, joga aqui, ó, Banco ABC, procurar, aí eu clico aqui no nome do banco, e ele me mostra aqui, ó, primeiro, esses dois indicadores aqui, ó, índice de Basileia e índice de mobilização. Se esses ponteiros aqui tiverem na casa verde aqui, significa que esses dois índices, que são bastante importantes aqui para medir a saúde de um banco, estão saudáveis. Não pegue bancos que esse ponteiro aqui esteja no amarelo e principalmente no vermelho. E uma outra coisa muito importante é ver isso aqui, ó, se o banco dá lucro todo ano. O Banco ABC, no caso aqui, ele dá lucro todo ano. Então, se você encontrar aqui títulos do Banco ABC, é um bom banco de se investir. Ele tem capital aberto na Bolsa de Valores, realmente é um bom banco. Então, você sempre faz essa verificação caso seja um banco que você não conheça. E o último ponto desse vídeo aqui é que uma dúvida comum quando você vai escolher uma renda fixa é você saber qual dos 3 tipos de renda fixa que são oferecidos aqui é melhor para você. Se vai ser um atrelado ao CDI, se vai ser um pré-fixado ou um IPCA+. Você sabe qual é o melhor? Não tem uma resposta definitiva. Também vai depender do momento que você está fazendo essa escolha. Por exemplo, no momento atual que a taxa Selic está bastante alta, talvez um pré-fixado seja interessante, mas a gente precisa fazer essa análise para tomar a decisão. E eu gravei esse vídeo aqui mostrando em detalhes como você faz essa análise, então vai lá que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar também.